Olá, eu sou a Letícia Araújo e eu estou aqui para conversar com você sobre as obras da carne, que está lá em Gálatas 5, a partir do versículo 19. Você já parou para analisar o que significa cada comportamento? O que está por trás de cada obra da carne? Uma vez não tratada a raiz das obras da carne, elas vão continuar. Obra da carne é brecha, e toda brecha tem legalidade, e toda brecha começa com um trauma. Porque muitas das vezes as obras da carne não surgem do nada. Elas podem ser alimentadas por feridas, traumas e experiências não curadas. Vamos lá na palavra? 5:19 de Gálatas vai dizer: são manifestas as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Eu quero conversar com vocês algo muito importante. Eu vou trazer a vocês a obra da carne, as feridas que são os traumas e também a cura através do fruto do Espírito, ok? Quem precisar de um campo mais psicológico mais profundo, eu me coloco à disposição para ajudá-los, ok? Então vamos lá. Imoralidade sexual, impureza e lascívia são três obras da carne. E qual que é o campo dessa obra da carne? São desejos desordenados que escravizam o corpo e a alma da pessoa. Mas qual que é o trauma? Abuso, rejeição, carência. E a carência é uma carência mais afetiva. E a identidade distorcida. Quem passou por essas feridas, esses traumas, dependendo do jeito, da forma que foi o trauma, ela vai se desencadear para uma imoralidade sexual, alguma impureza ou lascívia, tá? Mas qual que é a cura então? A cura usando aqui o campo espiritual para nos tratar, que vai para o campo físico também, e a nossa alma. Primeiro é o domínio próprio, porque ele vai restaurar os limites saudáveis do corpo. Segundo, o amor, que cura o vazio do afeto, né? E a fidelidade, que ele ensina a questão do compromisso, compromisso com o seu próprio corpo e o compromisso com a outra pessoa, né? Nós temos outra obra da carne, que é a idolatria. A idolatria é quando alguém coloca algo ou uma pessoa no lugar de Deus. E para essa pessoa tá tudo bem, porque ela não entende que ela está colocando uma outra pessoa no lugar de Deus. Na cabeça dela, Deus continua no lugar, mas pela situação que ela está passando, ela acaba valorizando muito mais a dor, valorizando o trauma, do que a presença de Deus, do que Deus, né? Do que o lugar de Deus. Então, nós devemos ter muito cuidado, porque não vem só para o lado bom. Ah, eu tenho um ótimo marido, um ótimo filho, uma ótima filha, uma ótima casa, bens materiais, estou muito feliz, estou idolatrando. Não, não é só essa questão, porque nós temos que ter essa medida. Mas também de algo ruim, ou seja, eu estou idolatrando uma pessoa que me causou muita raiva, muito ódio. Eu não consigo liberar o perdão a ela. Pode ser palavras lançadas por causa de alguém, né? E que você está acumulando. Pode ser um trauma específico que você usa ele para benefício. Ou seja, usa ele também para atrair a pessoa, não pelo seu jeito, mas pela sua dor. É mais cômodo nós irmos para a questão da idolatria, porque quando a gente usa dor, as pessoas se compadecem mais. Mas, porém, não é algo significativo, real, estão vindo por causa da minha dor. Mas quando passar a dor, quem eu sou? Quem eu me tornei depois de tudo isso? Então, qual que é a cura?
O amor, né, que é a segurança na paternidade, segurança no pai. A fé, que é a confiança em Deus. E também a mansidão, que é o descanso na entrega. Vamos para o outro ponto também da obra da carne, que é a feitiçaria. E o que é a feitiçaria, né, meninas e meninos? É o controle, é a manipulação. Então, é busca de poder, é domínio fora de Deus, né? Então, é onde a pessoa consegue exercer o domínio da manipulação, o domínio do controle. Então, qual é o trauma dessa pessoa? Experiências de impotência, abandono, sensação de não ser cuidado. Então, a pessoa desencadeou isso e ela acaba sendo assim. Quando uma pessoa se torna cristã, ela comete pecado de feitiçaria se ela não for tratada e se ela teve esses traumas, possivelmente sim. E como? Em suas orações, que é onde ela começa a ter, quer ter o controle, quer manipular Deus, quer dizer como Deus tem que agir, ou quando ela tem raiva de alguém e ela quer que Deus faça justiça, a sua oração será sempre voltada para isso, com um tempo determinado, com uma forma determinada. Então, é uma pessoa que ela tende a controlar. E uma pessoa cristã, quando ela vai para esse quesito, ela sim, ela comete pecado de feitiçaria em suas orações. Mas o problema é que Deus não ouve feiticeiros. Quem ouve é o inimigo. Então a pessoa ela acaba entrando em campos espirituais que vai para o físico e é o pecado muito terrível de fazer desligamentos, tá? Então, porque foi o trauma de impotência, de abandono, né? E a sensação de não ter sido cuidado. Então, isso é muito sério. E qual que é a cura? Domínio próprio, porque faz a pessoa escolher não manipular. Ela se controla em Deus, só em Deus. Paz, né? Que é o descanso sem ter o controle. É a bondade, é relacionar-se com uma outra pessoa sem ter interesse. Então, é um campo que precisa ser trabalhado muito, muito, muito. É assim, o que eu digo para todos? É importante nós termos mentores espirituais e mentores da alma. O nosso amigo Espírito Santo, ele pega tudo, ele trabalha tudo, mas muitas das vezes ele vai dizer a você: olha, procure um médico, procure um terapeuta, ou vai no neuro, ou verifica como está o seu estômago, sabe? Deus vai nos trazendo formatos de como ele quer que você também trabalhe dentro da cura que ele tem para você, tá? Porque quando a pessoa passa por muitos traumas, ela tem uma somatização no corpo, e essa somatização vai para dor no estômago, dor na cabeça, dor nas costas, dor nos pés, na boca, que a gente chama, né, do estômago também. Então, assim, é importante verificar tudo isso. Vamos para outros pontos da obra da carne: inimizades, contendas e ciúmes. É mais relacionado com relacionamentos marcados por orgulho e competições. Então, qual que é o trauma? Rejeição, comparação, falta de amor e falta de amor incondicional na infância. Deixa eu falar de um jeito mais claro para você entender. Sabe quando talvez o seu pai ou sua mãe falou assim: tá vendo fulano? Nossa, fulano se comunica tão bem, fulano canta tão bem, fulano fala tão bem, fulano se veste tão bem. E você fica aí desse jeito largado. Ah, na escola, fulano estuda tão bem, é tão comportado e você é o mais complicado da turma. Olha, eu quero e eu exijo notas acima de tanto. E se essas notas não forem preenchidas, você vai ter consequências. E aí sempre vem carregado de comparação. Aí a pessoa se sente rejeitada, né? Então é algo muito terrível, a falta de amor. O amor incondicional na infância, ou seja, você não precisa fazer para ser aceito, você não precisa fazer para ser amado, você é amado independente do que você faça. Isso é o comportamento que os pais, esse, né, deve ser o comportamento que os pais devem fazer.
mas nós passamos por infâncias complicadas. Então, quando nós temos isso, a consequência é a gente também criar inimizades, contendas e ciúmes. Então, sempre tem ali orgulho e competição, orgulho e competição. E muitas das vezes, passando ali pelo campo de bajulação, para poder ficar tudo bem, ficar tudo ok. O importante é que eu, dentro do meu time ali, eu consiga estar criando uma inimizade, consigo estar criando uma contenda. O importante é que eu esteja liderando, estou sendo vista, notável, entendeu? E qual que é a cura? O amor, que é a aceitação primeiro de quem ela é, de quem Deus formou, e também para o outro. A paz, que traz a reconciliação, traz o perdão, até mesmo para os pais. A longanimidade, que é a paciência com as diferenças, né? Ter paciência com o outro, independente se o outro errou, independente se o outro agiu de uma forma errônea. Nós precisamos entender que nós carregamos Cristo e Ele é suficiente para nós em tratamento, nessa questão de amor, na verdade, em todas as questões, mas ele vem com tudo, ele vem com força. O amor de Deus ninguém preenche, e ele preenche toda a lacuna que existe dentro da nossa alma. Outra obra da carne, ira, que são explosões, né? Agressividade. Então, são reações descontroladas, ausência de domínio próprio. Quando você vê, você já estourou. E pode ser que você seja um sanguíneo nato, mas mesmo assim, se você for um sanguíneo, você precisa de ajustes. Mas a grande maioria dessas iras aqui, que são colocadas, que é colocado no campo de obra da carne, porque passou de um comportamento comum e se tornou um pecado. Por quê? Porque depois da ira, depois da explosão, da agressividade, vieram comportamentos que machucam as outras pessoas, né? A nossa tendência na ira é fazer algo que o outro perceba que eu estou com raiva, que o outro veja que o que ele fez não foi legal. Mas por que que eu ajo assim? Tem traumas. E qual é o trauma? Injustiça vivida, violência doméstica, feridas não tratadas. Ou seja, eu queria ser ouvida na minha infância e eu não fui. Eu pedia para falar, mas eu nunca tinha como falar, nunca me davam a oportunidade. As pessoas me diminuíam e eu queria falar, mas eu não podia. Eu queria me defender, mas não podia. Ou seja, a minha voz foi calada. Qual que é a consequência? Explosões internas. Eu acabo me tornando agressivo e a ira toma conta de mim em todos os momentos que eu não consigo agir ou falar da maneira como deveria ser. Ou seja, quando alguém age ou quando alguém faz algo que para mim é injustiça, mas eu não consigo me defender naquele momento, então o que acontece? A ira toma conta. E se não for trabalhada, a gente mata uma pessoa. E qual que é a cura? Primeiro, a mansidão, que é uma resposta equilibrada. Depois é a paz para acalmar o nosso coração. E depois o domínio próprio, que é o autocontrole, ok? Vamos lá, dissensões. Outras obras da carne, dissensões, facções e partidarismo. Então, é espírito de divisão, rebelião no corpo, né? No corpo de Cristo. E qual que é o trauma? Sentimento de exclusão, falta de pertencimento e medo de invisibilidade. Ou seja, essa pessoa ela foi excluída a vida toda. Então ela não sente que ela é pertencente a um lugar. Ela nunca se sentiu pertencente ao lar aonde ela morava. Os pais ou os avós, enfim, a pessoa que começou a cuidar dela não, não, não fez com que ela se sentisse pertencente ao lugar. Ela se sentia excluída. Ah, talvez é a mais feia. Ah, talvez é o cabelo assim. Ah, talvez não gosto do jeito dela. Ah, ela é muito chorona. Ah, ela grita muito. Então, assim, todos os tipos
de exclusões, né, voltados para o campo físico ali, gerou-se um sentimento. Então, a pessoa, ela tem medo da invisibilidade, ou seja, ela detesta ficar invisível. Ela não gosta de não ser vista, de não ser notada. Então, normalmente, essa pessoa, ela vai fazer de tudo para ela ser vista, para ela ser notada. Geralmente é a líder ali de quadrilha da igreja. Ela sempre vai ter algumas complicações nesse campo. E se não for tratado na alma, nós vamos ter muitas dificuldades com essa pessoa. Qual que é a cura? Fidelidade. É unidade e compromisso com o corpo. Entender se os outros fracassaram com ela, se ela se sentiu excluída, a fidelidade de Deus não faz isso. É bondade, é compromisso, é unidade. Tem a bondade também, que é acolher o outro, mesmo você precisando ser acolhida, tá? E o amor, que é sentir-se parte, pertencente ao lugar. Vamos para outra obra da carne, que é a inveja. A inveja é uma insatisfação com a própria porção. É o desejo do que é do outro, porque o que eu tenho não é o suficiente. E por que disso? Porque normalmente essas pessoas passaram por comparações, por baixa autoestima, falta de validação. No momento que os pais precisavam validar, os pais rejeitaram, ou os pais oprimiram, ou os pais não elogiaram. Sempre exigiram mais. Então ele sempre vai achar que o que ele carrega não é o suficiente, porque ele foi totalmente excluído da suficiência, né? Então a comparação, ela mastiga a nossa alma e ela traz baixa autoestima. A pessoa pode ser mais linda do mundo, mais inteligente do mundo, mas por falta da validação dos pais na infância, ela vai ter complicações nesse quesito da inveja, tá? E qual que é a cura? Amor, que é identidade firmada, alegria, que é celebrar a vida, trabalhar a gratidão, alegria. Aqui no fruto do Espírito está falando que é independente das circunstâncias, você tem que estar grato, tem que estar em trabalho de gratidão, tem que estar feliz, ok? Bondade, que é apreciar e abençoar o outro, mesmo você querendo que você fosse a pessoa ali, mas se você apreciar, abençoar com verdade, você vai ver, vai entender que o tempo de Deus é bom, perfeito e agradável para as nossas vidas, ok? Vamos lá, outro ponto. Obra da carne, bebedices e orgias. Então, é excesso de vícios, né? Então, aqui, para vocês entenderem mais o que significa, é entregar o corpo sem limites, é uma fuga da realidade. Essa parte aqui, excesso de vícios também, bebedices e orgias, entra o que a glutonaria, tá? É não entender o limite. É sempre uma fuga para a realidade. Então, qual que é o trauma? É o vazio interior, dores profundas, históricos de vícios familiares, tá? Então, é o vazio que precisa ser preenchido na totalidade. São as dores profundas que às vezes a gente nem sabe o porquê que tem essas dores, mas elas simplesmente surgem. Esse ponto aqui é muito importante ser trabalhado na terapia, porque a terapia ela vai resgatar isso lá no subconsciente, ok? E qual que é a cura? Alegria. É o prazer verdadeiro no espírito, é o domínio próprio que vai trazer limites e é a paz que traz descanso sem fuga. Então, qual que são as chaves aqui que eu quero deixar para vocês? Obra da carne mostra a desordem do coração. Os traumas revelam as raízes humanas que sustentam o nosso comportamento. E o fruto do espírito é o remédio divino que reordena o nosso interior. Então, tudo começa com o nosso amigo Espírito Santo, ok? Boa reflexão, que Deus te abençoe e eu estou à disposição para te ajudar.